Mas eu dizia, minha vida vai parar, a minha vida vai parar, o que eu vou fazer? A minha vida vai parar, a minha vida vai parar. E hoje, assim, quando eu paro e penso nisso, eu penso como é triste a gente pensar que a vida da gente se resume ao trabalho. Então, pensar que a minha vida ia parar porque eu ia parar de trabalhar por 10 meses... Tu era o trabalho. Né, assim... Porque tu é obrigada a parar e olhar pra ti, né? Não compare as histórias e sim compartilhe experiências. Quimioterapia são doses de vida. Olá, pessoas maravilhosas, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Força Gurias. Para quem não sabe, a gente está de casa nova e tudo novo. Hoje o assunto é mercado de trabalho e diagnóstico de câncer. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que fazer quando a gente está no auge e trabalhando super mega empolgado e de repente recebe o diagnóstico de câncer. Lembrando que muitas vezes quando a gente recebe o diagnóstico, falando por mim, mal a gente sabe que o mundo oncológico existe. Receber esse diagnóstico exige uma atenção nossa que muitas vezes estava focada para o mercado de trabalho. Essa energia que a gente foca, muitas vezes agora ela vai ter que ser dividida, compartilhada ou até mesmo escolher o que fazer. Pensando um pouco em mim, quando eu recebi o diagnóstico, eu estava com um projeto incrível de moda, mas enfim, ao receber o diagnóstico, eu não sabia o que ia acontecer comigo, eu não sabia quais seriam as minhas necessidades e nem como eu iria reagir a tudo isso, a todo o novo, a toda a descoberta. Lembrando que quando a gente descobre um diagnóstico, a gente tem somente emoções aflorando e uma desorganização emocional gigantesca. Então, o que eu fiz? Eu cancelei tudo, eu parei tudo, eu fui cuidar de mim. Mas será que é realmente isso? Isso é uma fórmula ou isso é só uma maneira de viver essa nova fase e descobrir o desconhecido? Eu chamo para conversar com a gente hoje aqui a Ju Rizieri. Então, eu sou médica e eu estava talvez num dos meus momentos mais legais de trabalho. Eu estava trabalhando num hospital que era um hospital que eu gostava de trabalhar, que me realizava tanto profissionalmente, né, quanto intelectualmente, me desafiava o tempo inteiro. E quando eu descobri que eu estava com câncer, eu imediatamente fui convidada a me afastar do trabalho, porque não tinha como eu fazer quimioterapia, que baixa a imunidade e tudo mais, e trabalhar na área que eu trabalho, que é pediatria. Ia ser uma situação arriscada para minha saúde. E por conta disso eu acabei ficando 10 meses afastada do trabalho. Em algum momento tu tinha tido um tempo assim sabático na tua profissão? Não. Tu não sabia ficar sem... Não, inclusive eu lembro como se fosse hoje, eu voltando da clínica, onde eu tinha já saído com uma suspeita forte de câncer, e meu marido dirigindo a gente de volta para casa, e a única coisa que eu falava era assim, ó, a minha vida vai parar por 10 meses, a minha vida vai parar por um ano, eu não sabia quanto tempo que ia ser, né? Mas eu dizia, minha vida vai parar, a minha vida vai parar, o que eu vou fazer? A minha vida vai parar, a minha vida vai parar. E hoje, assim, quando eu paro e penso nisso, eu penso como é triste a gente pensar que a vida da gente se resume ao trabalho. Então, pensar que a minha vida ia parar porque eu ia parar de trabalhar por 10 meses... Tu era o trabalho. Né, assim, tipo, tinha momentos de lazer, mas era sempre coisas pensadas, era sempre tudo muito planejado, eu vou trabalhar tanto, porque daí eu tiro férias, porque daí eu espero as férias para ser feliz nas férias, porque, né, assim, para descansar enquanto eu tô trabalhando, de que jeito? Não dá, né? E eu já vinha numa ideia de diminuir o ritmo, eu já não trabalhava no ritmo que eu trabalhei, assim, quando eu comecei lá no início da minha carreira. Mas mesmo assim era um ritmo pesado, não era um ritmo leve, não era um ambiente leve de trabalho, né? E aí quando eu fiquei afastada 10 meses, eu tive bastante tempo para pensar o que eu estava fazendo na minha vida até então. E essa foi a segunda grande pergunta, né? Assim, a primeira questão foi, minha vida vai parar por um ano, ou por mais tempo, enfim, não sei o que vai acontecer comigo. E a segunda questão foi, o que eu fiz da minha vida até agora, além de trabalhar, né?
Dani Israel, nossa convidada maravilhosa, é que realmente, passando essa pergunta para Dani, tu também chegou a ter esse... É que eu acho que a gente tem também uma diferença de idade, né? Assim, eu e a Gil, assim, eu, por exemplo, eu também tava muito... E aí eu converso com amigas que tiveram câncer e é muito parecida essa ideia do tipo assim, não, o câncer veio na minha melhor hora. É muito comum ouvir isso. Pois é. Então, assim, a minha vida tava pronta, definida. Eu tinha casado bonitinho ali no horário que eu queria, na idade que eu queria. Aí eu tinha começado a trabalhar como professora, que era uma coisa que eu queria há bastante tempo. Fui para fazer o mestrado, tinha ganho uma bolsa. Então, assim, ó, 2016 ia ser o ano, assim, ó, uau! Tinha ganhado um projeto bacana na produtora, então não tinha nenhum percalço. Era assim, só seguir o fluxo. Vida adulta de sucesso. É, com 29 anos, jura? Semi-adulta. É. Só para esclarecer, tu teve câncer com 29 e a Ju Com 39. com 39. Então eu tava indo para esse caminho, assim. Eu costumava falar para meus alunos que assim, para ser alguém na vida, pelo menos 10 anos de trabalho. Em termos de profissão, né? Assim, criar um nome, ser respeitado, ser uma referência, vai um tempo, não adianta. Então eu tava ali terminando, chegando na minha primeira década útil de trabalho, assim. Eu me formei em 2007, então, só que não, né? Só que a vida dá um só que não, né, pra gente, assim. E aí foi isso, assim, a primeira coisa foi eu sofri muito pra deixar a sala de aula. E aí tu cria umas coisas assim, tipo, não, mas eu preciso, por que eu preciso? Duvido que não tenha um outro professor com as mesmas habilidades que eu pra dar as disciplinas, eles vão se dar um jeito, sabe? Tipo, então eu sofri muito pra isso, assim. E também eu carreguei durante muitos anos, juro, faz 4 anos isso, né, mas carreguei durante muito tempo essa ideia de ter perdido um ano de vida. Eu não sei como é que foi pra vocês, mas eu carreguei, porque eu parei. Eu parei a aula, eu parei o mestrado, que era uma coisa que me motivava muito. Mas tu já tinha parado em algum momento? Nunca. Nesses 10 anos? Pois é. Mas imagina só, eu nasci antes, engatinhei antes, menstruei antes. Eu me formei com 19 anos e estava formada na faculdade. Eu falei que ela é CDF. Foi sem querer, não estava contando com isso. Mas enfim, foi escolhas Aconteceu. minhas da vida. Eu escolhi um curso mais curto, eu também entrei no colégio antes, então, culpa da minha mãe. A culpa sempre é da mãe. que Freud explica sempre a culpa sempre é da mãe. Sempre a culpa da mãe. É. Então, realmente, eu vinha numa velocidade muito rápida. Até eu brinco, claro, o câncer nesse sentido faz até sentido nessa velocidade que eu vinha. E aí foi tipo, não, para tudo. Desorganizou. Aí eu tive muito tempo essa ideia do tipo, perdi um ano, esse tempo estava falando. E aí eu vi as minhas amigas no mestrado defendendo suas dissertações, entrando nos doutorados, o quê. E eu dizia, eu perdi um ano, daí o meu professor olhava pra mim, cala essa boca, tu ganhou um ano, tipo, reconfigura isso, sabe, ressignifica. E aí eu também parei, fui pedir auxílio doença, me afastei, eu tava numa época de carteira assinada porque eu era professora, mas eu quis, coisas que eu me arrependo, que eu quis voltar o mais rápido possível. Hoje eu acho que eu devia ter parado em 2016. Tu voltou, né, Dani? Eu voltei a trabalhar no meio da radioterapia, eu já não estava me aguentando mais, assim, eu devia ter esperado. E tu cumpriu o teu período sabático. Sim. E, inclusive, eu fiz o contrário da Dani. Quando eu tinha... A minha licença venceria, sei lá, no final de outubro, mas na metade de outubro eu acabei descobrindo que eu ia ter que fazer mais uma cirurgia. Então, eu fiz a cirurgia, pedi aumento desse prazo, né? Tive que fazer uma outra perícia e tudo para ampliar o prazo. E aí eu negociei com a perita, porque ela queria me dar mais um ano de afastamento. Sim. E aí ia ser muita coisa. E aí a gente combinou que seria que ela me daria 2 meses até o fim de dezembro. E se eu não estivesse bem em 2 meses, eu pediria para revisar e renovar, né, o período de benefício. A gente vê aqui que cada uma tem uma necessidade, né? É isso que eu acho interessante a gente comentar, porque tem pacientes que têm necessidade de continuar trabalhando e tem pacientes que têm necessidade de parar e dar uma pausa, mas isso não é receita pronta. Né? Cada um age da maneira que acha que vai ser saudável emocionalmente. Para mim foi muito importante respeitar o limite do meu corpo, né?
E eu acho que esse período de um ano, de praticamente um ano, foram 10 meses, ele serviu muito para isso, para mim, assim, para aprender a escutar os limites do meu corpo, até onde eu posso ir, né? E essa questão da renovação da licença conversou muito com isso, porque eu percebi que no final de outubro eu não estava pronta. Eu não conseguia, eu tinha limitação de movimento ainda, eu não conseguia movimentar o braço de uma forma adequada. Isso ia me atrapalhar assim, na dinâmica do meu trabalho. Então não tinha nenhum sentido eu voltar a trabalhar pela metade, né? E quando eu estava escutando a Dani falar sobre essa questão de eu senti que eu perdi um ano da minha vida, né? Eu não sinto mais, já. Não, já reconfigurei. Eu já trabalhei na terapia tudo isso. Sim. Mas eu, na época, eu entendi como eu tendo ganho aquele ano. Eu tinha passado por uma outra situação um tempo antes. Em 2002, eu tive uma pneumonia super grave, foi no final da residência, e foi uma situação assim que me colocou com o pé na cova, que nem se diz, né? E naquela época eu não entendi o recado. Eu passei por tudo aquilo, eu fiquei 3 semanas hospitalizada, eu fiquei 1 semana na UTI, foi uma situação super grave mesmo de saúde, e eu saí do hospital, levantou e foi. um mês, assim, tipo um mês de férias, né, 8 de férias, e no mês seguinte já estava trabalhando, já estava em ritmo normal, e já estava tocando como se nada tivesse acontecido. Aí quando aconteceu a segunda vez, eu disse, não, só um pouquinho, né, assim, estão me mandando um recado, e é melhor eu parar e escutar esse recado, né. Antes, eu não preciso passar pela terceira, né? Vamos parar por aqui. Então, foi bem interessante porque me fez reconfigurar, inclusive, assim, a forma como eu ia lidar dali para frente. E essa é a próxima pergunta. O que mudou na relação? Porque tu voltou para o teu trabalho, tu continua sendo médica e trabalhando na pediatria, né? Então, teoricamente, tudo igual. Mas o que mudou depois do diagnóstico, a tua relação com o teu trabalho?